Olá, bom dia, primeiro ano. Nas aulas passadas, pessoal, a gente falou de estrutura da Terra, né? Composição das rochas, né? Que são três tipos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E hoje a gente vai começar a falar sobre duas teorias, tá? Que falam aí sobre a origem da Terra, tá? E em relação às placas tectônicas. Teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Esse assunto está na página de vocês, da página 92 a 95. Deriva dos continentes, eu tenho a Pangeia, né? Que era uma ideia que eu tenho, todos os continentes eram juntos, era um grande continente, é o supercontinente. Depois a gente vai explicar o que é a Laurásia e Gondwana e agora o mundo moderno, né? Como é que é a divisão dos continentes hoje. Então aí, ó, o planeta Terra é composto por placas tectônicas que se acham apoiadas sobre um manto, e assim sendo elas se movem, são estáveis e se deslocam em idades de eras terrestres, o que denominamos de deriva continental. Então, pessoal, essa é a primeira teoria, tá? A teoria da deriva continental, tá? Dizia que o planeta Terra tinha placas tectônicas e essas placas tectônicas elas estavam se movimentando, tá? Então a gente vai estudar mais na frente essa dinâmica, tá? De como é que são as placas. Segundo essa teoria, ao longo da história geológica da Terra, os continentes nem sempre ocuparam a mesma posição geográfica que ocupam hoje. Ou seja, a ideia é que esses continentes eram todos juntos e que esses continentes eles foram se separando. E ainda continuam se separando, pode ser que um dia os continentes se unam novamente, né? Daqui a alguns milhões ou bilhões de anos. Quem foi o primeiro, né, a criar essa teoria, né? O Wegener, né? Partiu da hipótese que existiria um único continente, que eu chamava de supercontinente, há 200 milhões de anos, que eu denominava de Pangeia. E eu tinha um oceano global, que era um oceano único, que eu chamava de quê? De Pantalasa, tá, pessoal? No início, eu formo dois supercontinentes, que eu tenho ao sul da linha do Equador, eu tenho a Gondwana, e ao norte da linha do Equador, eu tenho a Laurásia. Mas na frente eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então essa Pangeia ela foi se fragmentando, foi se separando até chegar em continentes menores e chegar na configuração de continentes que eu tenho hoje, tá? Então aqui na imagem eu tenho a Pangeia, tá? Então aqui eu tenho a Laurásia, a Gondwana. Esses continentes eles continuaram se separando até chegar à configuração atual, né? Aqui no nosso presente. Então nós temos aí, ó, a Laurásia, que era a América do Norte, Ásia e Europa, estava acima da linha do Equador, e eu tinha a parte sul, né, abaixo da linha do Equador, que era a Gondwana, África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia, né? Então eu tinha aí os dois primeiros continentes e depois esses continentes, eu vou voltar aqui, tá? Esses dois continentes depois foram se separando e tendo mais continentes até chegar à configuração atual, tá? Pessoal, quais eram as evidências que essa teoria da deriva continental estava certa, né? O que fazia com que o Wegener e as pessoas acreditassem que realmente existiu, né, essa deriva continental? Primeiro, eu tenho uma imagem aqui da América do Sul e da África, onde eu tenho um encaixe perfeito. Então, um encaixe quase perfeito da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África. Se você pegar um mapa mundi, você percebe que há um encaixe quase perfeito da América do Sul com a África, tá? A existência de fósseis de animais e de plantas semelhantes nos dois continentes. Você pega fósseis na América do Sul e fósseis da África, tanto de animais quanto de vegetais, idênticos, né? Isso gera a ideia de que realmente esses continentes já foram juntos. Ocorrência de certo tipo de rochas, depósitos minerais e formações geológicas semelhantes em certas regiões da América do Sul e da África, tá? Então você tem essa imagem, ó, ela está se movendo, tá? Então aqui ele mostra a Pangeia, ó, e a imagem, né, ela vai se movimentando, ó, Laurásia, Gondwana, a imagem se movimenta, ó, e vai formando os continentes, tá? Da forma que são hoje, tá, pessoal? Então, rochas, minerais e formações geológicas semelhantes nas duas regiões. Então, faz com que acreditamos que realmente os continentes eram juntos, tá? Teoria das placas tectônicas, né? Aí eu tenho. Aí aqui já é outra teoria, tá, gente? Essa aqui eram as evidências na primeira teoria, que tá na página 92 do livro de vocês. Você vê essa teoria da deriva continental. Qual é a outra teoria? Teoria das placas tectônicas. Vamos lá entender. Apesar das evidências encontradas por Wegener, a teoria não foi tão aceita.
Por quê, pessoal? Na época faltava explicar uma coisa. Que forças que foram capazes de mover os continentes. Por isso que vai surgir uma outra teoria, na década de 60, que é a teoria das placas tectônicas, que ela vai surgir 30 anos após a morte do primeiro cientista, né, que é o Wegener, que estudou nessa deriva continental, tá? Então, aqui ele vai tentar explicar que forças que conseguem movimentar os continentes. Observe que aqui eu mostro placas tectônicas, tá? A junção das principais placas, né? Lá na aula do MIT eu vou conseguir detalhar melhor para vocês, tá? Isso. Então eu tenho aqui, ó. Segundo essa teoria, a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteiriça, ou seja, ela é formada por várias partes, que eu chamo essas partes de placas tectônicas ou litosféricas, que se estendem pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Observe, pessoal, que aqui parece um quebra-cabeça, tá vendo? Ele está todo quebrado, aqui seriam minhas placas tectônicas. Então eu não tenho um conjunto de rochas, né, somente, eles são separados, né, são quebradas e eles vão se unindo. Essas placas se movimentam de forma lenta e contínua em diferentes direções sobre o manto terrestre, distanciando-se em alguns momentos e aproximando entre outros, né? Às vezes vai resvalar uma na outra, né? Então vai gerar um terremoto, né? A questão do vulcanismo, aí vai acontecer alguns outros problemas quando essas placas tectônicas, elas, às vezes é só um abalo sísmico, que é uma pequena movimentação, né? Mas pode gerar um tsunami. Então o encontro de placas tectônicas é bem comum, né? Porque essas placas tectônicas estão flutuando, né, sobre o magma. E aí é isso que a gente vai mostrar, tá? Movimento das correntes de convecção, né, que a gente chama, essa corrente de convecção são as massas pastosas, né, que é o magma. Então o movimento das correntes de convecção, em contato com a parte inferior da crosta, produz forças que deslocam as placas tectônicas em várias direções. Nessa imagem, tá, pessoal, ele mostra o movimento das placas em várias direções, né? Eu tenho o item A, que essa placa ela está indo, ó, para cima e para os lados, né, o movimento. Eu tenho o B, né, a placa tectônica também se movimenta para vários lugares, e o C, né, onde a placa tectônica também faz diversos movimentos. Vamos ver um por um, tá? O A aqui, ó. O ciclo de convecção começa com o desequilíbrio térmico entre a parte mais profunda, mais aquecida do núcleo, e sua parte superior, menos aquecida da crosta. Devido a essa diferença térmica, as massas quentes e pastosas tendem a subir para a parte externa e menos aquecida do manto. Então, pessoal, deixa eu explicar isso aqui melhor, tá? Eu tenho aqui, tá, um desequilíbrio térmico, e aí o que vai acontecer? Essa parte aqui, mais profunda do magma, ela vai aquecer, né? Vai ficar mais quente, porque ela estando mais quente, ela tende a o quê? A subir, tá? Então ela vai ficar mais quente e aí ela tende a subir, tá? Esse movimento de placas tectônicas, pessoal, também é responsável pela formação do relevo, que lá na frente a gente vai ver em outra aula essas formas de relevo diferentes por conta da formação aí do magma, tá? Vamos lá para a segunda imagem, a B, tá? Ao atingir a parte superior, bem aqui a B, tá? Essas massas perdem calor e se tornam mais densas, formando uma corrente descendente em direção ao interior da Terra. Então, mais densa, mais pesada, então essa massa vai descer, né? Uma subiu e a outra vai descer. No C diz assim, ó, quando atinge as partes mais profundas do manto, são novamente aquecidas e impulsionadas para cima, dando continuidade ao ciclo. Então aqui é o A, subiu, né? Essa corrente de convecção subiu, esquentou, subiu, chega em B, aqui ela vai ficar menos pesada, vai descer, chegando a C nas partes mais profundas, esquenta de novo e sobe. Então esse movimento acontece o tempo inteiro. As placas tectônicas estão se movimentando o tempo inteiro, tá? Esse movimento faz com que essas placas, às vezes, elas se revalem e aí vai gerar aí alguns terremotos, né, vulcões, etc. Dentro do limite das placas, pessoal, a gente tem as placas que elas podem ser convergentes. Observe que uma placa está vindo no encontro da outra. Essa placa ela pode ser divergente, quando ela vai em posições opostas. E ela pode ser transformante, quando essa placa ela passa, né, de um lado para o outro. Né? Uma placa está forçando a outra de um lado para o outro. Cada forma, seja a convergente, a divergente, a transformante, ela causa formas de relevo. Que é isso que a gente vai ver na próxima aula. O que foi mais importante nessa aula de hoje
foi nós entendemos as duas teorias, que as placas tectônicas realmente existem, é aceita, né, essa teoria, né? A primeira teoria da deriva continental não foi tão aceita, mas da placa tectônica ela é aceita e as placas realmente existem, porque a gente a olho nu, em alguns locais, a gente consegue ver placas tectônicas, né? Você vê... Então assim, pessoal, essas placas tectônicas realmente elas existem, né? Você vê a ilha da Islândia que está dividida. Eu tenho uma quebra na ilha, parece esse movimento aí convergente, ó, você vê um buraco que divide a ilha em duas partes. Eu tenho a falha de San Andreas, que já foi tema de vários filmes que você mostra a falha. Então, né, a gente acredita realmente que as placas tectônicas existam, tá? Então, pessoal, aí é só um conteúdo de ajuda, tá? Leiam o livro, é importante que vocês façam a leitura das páginas indicadas. Qualquer dúvida você pode assistir esse vídeo no canal do YouTube, esse vídeo vai estar postado lá quantas vezes você quiser, pode tirar dúvida comigo. Vamos tirar dúvida na sala Meet, tá? Obrigado, saudades, fiquem em casa, tá? Muito obrigado pela atenção.